A luz fraca da cela piscava como uma lâmpada moribunda, e o grito de Ji-eun ecoou pelas paredes úmidas da prisão de Seul, cortando o ar carregado de mofo e desespero. Ela apertava a barriga com as mãos algemadas, o suor escorrendo pelo rosto pálido, enquanto as outras presas riam baixinho do outro lado das grades. Olha só a vadia da faxineira, achando que é rainha tendo um filho aqui dentro. Zombou uma delas, uma mulher corpulenta com tatuagens desbotadas nos braços. Ji-eun mordeu o lábio, ignorando a dor lancinante que subia pelas pernas. Aos 24 anos, ela era apenas uma faxineira pobre, uma garota comum de um bairro periférico de Gangnam, que limpava escritórios de dia e servia mesas à noite para pagar as contas da mãe doente. Como diabos ela havia parado ali? Tudo começou há 9 meses, em uma noite chuvosa que mudaria sua vida para sempre. Voltando no tempo, Ji-eun ainda se lembrava do cheiro de chuva misturado com o aroma de kimchi frito no ar úmido de Seul. Ela trabalhava no turno da noite em um pequeno restaurante de rua em Itaewon. O bairro agitado onde estrangeiros e locais se misturavam em uma cacofonia de neon e risadas. Seus sapatos gastos pisavam em poças d'água, enquanto ela equilibrava uma bandeja de pratos sujos, o uniforme simples de algodão colando na pele pelo suor. "Ei, moça! Mais soju aqui!" gritou um cliente bêbado, e ela forçou um sorriso, limpando as mãos no avental. Sua vida era uma rotina exaustiva. Acordar às 5 da manhã para limpar os escritórios de uma empresa de tecnologia em Yeouido, pegar o metrô lotado e depois correr para o restaurante até a meia-noite. Dinheiro era curto, mas ela sonhava em ajudar a mãe a comprar remédios melhores. "Você é forte, Ji-eun", repetia para si mesma, ignorando as dores nas costas. Naquela noite fatídica, o restaurante estava mais cheio que o normal. Um grupo de homens entrou, vestidos com ternos impecáveis que gritavam poder e perigo. Ji-eun os observou de relance enquanto servia outra mesa. Coreanos, mas com uma aura que não combinava com os turistas comuns. O líder era alto, ombros largos sob o casaco preto, o rosto angular marcado por uma cicatriz sutil na mandíbula. Seus olhos escuros varriam o lugar como um predador, e ele se sentou em uma mesa no canto, flanqueado por 2 guarda-costas silenciosos. "O de sempre", murmurou ele para o garçom, a voz grave e controlada como se o mundo devesse se curvar a ele. Ji-eun não sabia, mas aquele homem era Kang Min-ho, o chefe implacável da máfia coreana que controlava as sombras de Seul, de cassinos clandestinos a rotas de contrabando. Aos 32 anos ele era uma lenda temida, frio, calculista, com mãos sujas de sangue, mas um império construído em lealdade e medo. Ela se aproximou da mesa deles por acidente, derrubando um copo de soju ao tropeçar em uma cadeira mal colocada. O líquido se espalhou pelo chão e o silêncio caiu como uma lâmina. "Desculpe, senhores. Eu limpo agora", gaguejou Ji-eun, ajoelhando-se rapidamente com um pano, o coração martelando. Os guarda-costas se mexeram, mãos indo para os coldres escondidos, mas Min-ho ergueu a mão, parando-os. Seus olhos se fixaram nela, não com raiva, mas com uma curiosidade afiada, como se ela fosse um enigma em meio ao caos. "Deixe", disse ele, a voz baixa e rouca, inclinando-se para a frente. Ji-eun congelou, sentindo o peso daquele olhar. Ele era bonito de um jeito perigoso, com cabelos pretos penteados para trás e um perfume sutil de sândalo que invadiu seus sentidos. "Você está bem?" perguntou ele, surpreendendo-a. Ninguém nunca se importava com a faxineira desastrada. Ela assentiu, as bochechas corando. "Sim, senhor. Foi só um acidente. Eu pago pelo copo se precisar." Um sorriso mínimo curvou os lábios dele, algo raro em seu rosto estoico. "Não se preocupe com isso. Sirva-nos algo melhor." Enquanto ela se afastava, Ji-eun sentiu um arrepio. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma faísca de eletricidade que a deixou tonta. Na cozinha, ela riu de si mesma, balançando a cabeça. "Ele é só um cliente rico, Ji-eun. Pare de sonhar." Mas Min-ho não conseguia tirá-la da mente. Em um mundo de traições e balas,
aquela garota comum com olhos castanhos sinceros e mãos calejadas, era um sopro de ar fresco. Ele pediu mais soju, prolongando a noite só para observá-la. Dias se transformaram em semanas. Min-ho começou a frequentar o restaurante com mais frequência, sempre pedindo a mesa do canto. Ji-yoon, sem saber quem ele era, trocava olhares e piadas leves com ele. Você sempre pede o mesmo, opa. Não cansa de bulgogi? Brincou ela uma noite, servindo o prato com um sorriso tímido. Ele riu, uma risada genuína, algo que seus homens nunca haviam ouvido. Talvez eu esteja esperando por algo diferente, respondeu, os olhos demorando-se nos dela. A tensão crescia, toques acidentais ao passar o prato, o roçar de dedos que enviava choques pela pele dela. Uma noite após o fechamento, ele a esperou do lado de fora sob a garoa fina. Deixe-me levá-la para casa, ofereceu, abrindo a porta de um carro preto reluzente. Ji-yoon hesitou, o instinto gritando perigo, mas o cansaço venceu. Só desta vez, murmurou. No carro, o silêncio era carregado. O cheiro dele, sândalo e algo metálico como couro e poder, preenchia o espaço. Qual é o seu nome? Perguntou ele quebrando o gelo. Ji-eun. E o seu? Min-ho. Simples assim. Eles conversaram sobre bobagens. O trânsito de Seul, o preço dos aluguéis, como ela adorava os cafés escondidos em Hongdae. Pela primeira vez, Min-ho baixou a guarda, contando uma história engraçada sobre um negócio que deu errado. Sem detalhes, é claro. Ji-yoon riu, inclinando-se mais perto, e ele sentiu o calor do corpo dela, o perfume leve de flores silvestres em seu cabelo. Quando pararam em frente ao seu prédio modesto, ele segurou sua mão por um segundo a mais. Obrigado pela companhia, disse, o polegar traçando um círculo suave na pele dela. O toque foi elétrico, uma promessa de algo mais. Ji-eun saiu do carro com as pernas bambas, o coração acelerado. Boa noite, Min-ho. Mas o perigo espreitava. Min-ho sabia que se aproximar dela era um risco. Sua vida era um campo minado de rivais e regras da máfia. Ainda assim, ele voltou. Encontros casuais viraram jantares escondidos em restaurantes discretos, passeios noturnos pelo rio Han. A atração explodia em toques hesitantes. Um braço ao redor da cintura dela em uma multidão, um beijo roubado na sombra de um beco, cheio de urgência e desejo contido. Você é diferente, sussurrou ele uma vez, os lábios roçando a orelha dela, o corpo pressionado contra o seu, em um abraço que a deixou sem fôlego. Ji-eun se perdia nele, ignorando os sinais de alerta, os telefonemas misteriosos, os homens sombrios ao fundo. Então, veio o erro fatal. Uma noite, após um jantar íntimo em um hotel discreto, eles se entregaram à paixão. As mãos dele exploraram sua pele com uma fome desesperada, os beijos quentes e possessivos, o corpo dele cobrindo o dela em uma dança de desejo que a deixou marcada para sempre. Fique comigo, murmurou Min-ho no escuro, vulnerável pela primeira vez. Ji-eun, apaixonada, aceitou um anel simples que ele ofereceu, um casamento secreto, impulsivo, selado em uma capela isolada. Mas o mundo de Min-ho os alcançou. Rivais descobriram a fraqueza dele, e Ji-eun foi arrastada para uma armadilha. Acusada falsamente de roubo em um dos negócios da máfia, jogada na prisão para forçá-lo a ceder território. De volta à cela, enquanto as contrações a dilaceravam, Ji-eun gritou novamente, o bebê coroando em meio ao caos. As zombarias continuavam, mas ela se agarrou à memória de Min-ho ao toque dele, a promessa. Ele virá, pensou ofegante. De repente, a porta da prisão rangeu e passos pesados ecoaram pelo corredor. Um guarda gritou ordens e as presas se calaram. Min-ho estava ali, o rosto uma máscara de fúria controlada, ladeado por seus homens. Mas era tarde demais. O que ele faria agora, com o império em jogo e o amor exposto? O caos na prisão se acalmou como se uma tempestade tivesse passado, deixando apenas o eco dos gritos de Ji-eun pairando no ar úmido. Min-ho avançou pelo corredor estreito, seus passos ecoando como tiros abafados. Os guarda-costas, dois homens altos e impassíveis chamados Tai-woo e Jae-sung, flanqueando-o como sombras letais. O diretor da prisão, um homem suado e nervoso chamado Park,
curvou-se ligeiramente ao vê-lo, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Sr. Kang, isso é irregular. Ela está em trabalho de parto. Que as regras? Min-ho interrompeu com um olhar gélido, a cicatriz na mandíbula se destacando como uma ameaça viva. As regras mudam quando eu chego. Leve-me até ela, agora. Ji-eun, exausta e ofegante, foi levada para uma sala improvisada de parto, as algemas removidas por ordem direta de Min-ho. O bebê, um menino chorão e rosado, veio ao mundo em meio a sussurros nervosos das enfermeiras que evitavam os olhos do chefe da máfia. Ela o segurou contra o peito, lágrimas misturando-se ao suor, enquanto Min-ho entrava, fechando a porta com um clique definitivo. Seus olhos, sempre tão frios para o mundo, suavizaram ao ver a cena. Ji-eun, murmurou ele, aproximando-se devagar, como se temesse quebrar algo frágil. Ela ergueu o olhar, o cansaço dando lugar a uma mistura de alívio e raiva. Você veio. Achei que as zombarias delas eram o menor dos meus problemas. Ele se ajoelhou ao lado da cama, a mão grande e calejada tocando a cabecinha do bebê, com uma gentileza que contrastava com sua reputação. Eu disse que viria, sempre. O toque foi breve, mas elétrico. O calor da palma dele contra a pele dela quando ele limpou uma lágrima de seu rosto. Ji-eun sentiu aquele familiar arrepio, o mesmo que a atraíra meses atrás, mas agora misturado com o peso da realidade. E agora, seu mundo. Ele nos destruiu. Aqueles rivais, o roubo falso. Eu sou só uma faxineira, Min-ho. Não aguento mais isso. Ele apertou a mão dela, os dedos entrelaçando-se com uma possessividade sutil. Você é minha esposa. Isso muda tudo. Horas depois, com papéis forjados e subornos discretos, Ji-eun e o bebê foram liberados para um esconderijo seguro em um apartamento discreto nos arredores de Gangnam. Min-ho a instalou lá com Tai-woo e Jae-sung de vigia na porta, seus rostos estoicos escondendo a lealdade feroz ao chefe. Eles são de confiança, explicou Min-ho enquanto preparava um chá quente na cozinha minimalista, o vapor subindo como uma névoa reconfortante. Ji-eun, ainda fraca, observava-o de uma cadeira, o bebê dormindo em um berço improvisado. Você parece deslocado aqui, cozinhando como um marido comum, brincou ela, forçando um sorriso para aliviar a tensão. Ele riu baixinho, entregando a xícara, os dedos roçando os dela de propósito. Talvez eu goste de ser comum com você, mas não se engane. O mundo lá fora não perdoa fraquezas. A atração reacendeu devagar, como uma brasa sob cinzas. Naquela noite, enquanto o bebê dormia, Min-ho sentou-se ao lado dela no sofá gasto, o braço ao redor de seus ombros em um gesto protetor. O cheiro dele, sândalo misturado ao suor da fúria recente, invadiu os sentidos dela, e Ji-eun se inclinou, a cabeça no peito largo. Eu tive tanto medo, confessou ela, a voz trêmula. Aquelas mulheres rindo. E eu sozinha, sem saber se você me via como uma armadilha. Ele a puxou mais perto, os lábios roçando a testa dela em um beijo suave, mas carregado de desejo contido. Você é a única coisa real na minha vida. Os rivais usam isso contra mim, mas eu não a deixarei ir. O toque desceu para a nuca dela, massageando levemente, e Ji-eun sentiu o calor subir pelo corpo, um lembrete da paixão que os unira. No dia seguinte, a colisão com o mundo da máfia começou de verdade. Ji-eun acordou com um som de vozes baixas na sala adjacente. Sua mãe, uma mulher frágil de 50 anos chamada Su-min, havia sido trazida para lá por ordem de Min-ho. Uma medida de segurança, mas também um gesto de cuidado. Filha, o que é isso tudo? Exclamou Su-min ao abraçá-la, os olhos arregalados para os guarda-costas. Esses homens, o Kaz e esse bebê, você se casou com quem? Ji-eun riu nervosamente, trocando um olhar com Min-ho, que observava da porta com um sorriso mínimo. Mãe, é complicado. Ele é bom para nós. Mas o humor azedou quando um telefonema chegou. Jae-sung atendeu, o rosto endurecendo. Chefe, é o clã de Busan. Eles sabem do casamento. Estão exigindo uma reunião. Ou vão atrás dela de novo. Min-ho desligou o telefone com um estalo,
a possessividade flamejando em seus olhos, enquanto olhava para Ji-yeon. Eles tocam em você e eu queimo tudo. Ela se levantou, aproximando-se, as mãos no peito dele para acalmá-lo. Não faça besteira por mim. Somos uma família agora. O toque atraiu, os dedos dela traçando o contorno da camisa, sentindo o batimento acelerado sob o tecido. Ele capturou a mão dela, puxando-a para um abraço apertado, o corpo pressionando o dela com uma urgência que fez o ar crepitar. Você não entende, Ji-yeon. Eu mato por menos que isso. O beijo veio então, não suave, mas faminto, os lábios dele reivindicando os dela em uma dança de dentes e suspiros, as mãos nas curvas da cintura dela, possessivas e quentes. Ela se derreteu contra ele, o desejo antigo reacendendo, mas um pigarro de Taiwu os interrompeu. Chefe, o carro está pronto. A reunião é em 1 hora. Enquanto saíam, Min-ho sussurrou em seu ouvido, o hálito quente enviando calafrios. Fique aqui, segura, mas saiba que isso é só o começo. Eu vou proteger vocês, custe o que custar. Ji-yeon assentiu, mas o medo se instalou. E se o preço fosse alto demais? Quando o carro preto desapareceu na rua chuvosa de Seul, um novo telefonema chegou para ela. Uma voz desconhecida, fria e ameaçadora. Diga ao seu marido que o clã de Busan tem planos. E você é o alvo principal. O pavor a invadiu, e ela apertou o bebê contra si, sabendo que a linha entre amor e perigo acabara de ser cruzada para sempre. Ji-yeon desligou o telefone com as mãos trêmulas, o eco da voz fria ainda reverberando em sua mente como um sussurro venenoso. O bebê se remexeu em seus braços, um chorinho suave quebrando o silêncio do apartamento. Ela o balançou devagar, o coração disparado, enquanto olhava pela janela embaçada pela chuva fina de Seul. As luzes de Gangnam piscavam ao longe, um mundo de luxo que parecia zombar de sua fragilidade. Shh, meu amor. Papai vai resolver isso, murmurou ela para o menino, mas as palavras soaram vazias até para si mesma. Sumin, sua mãe, apareceu na porta da cozinha, os olhos preocupados sob as rugas profundas. O que foi, filha? Você está pálida como um fantasma. Antes que Ji-yeon pudesse responder, a porta da frente se abriu com um clique, e Min-ho entrou, o casaco preto pingando água no chão de madeira. Seus olhos escuros varreram o ambiente, pousando nela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Taiwu e Jae-sung ficaram do lado de fora, montando guarda como sentinelas silenciosas. O que aconteceu? Perguntou ele de imediato, a voz grave e carregada de urgência ao notar a expressão dela. Ji-yeon hesitou, mas o peso da ameaça a forçou a falar. Uma ligação, do clã de Busan. Eles sabem de mim, de nós. Disseram que sou o alvo. Min-ho praguejou baixinho em coreano, tirando o casaco com movimentos precisos e pendurando-o no cabide. Ele se aproximou, as botas deixando pegadas úmidas, e se agachou ao nível dela, uma mão grande cobrindo a do bebê com delicadeza surpreendente. Eu cuido disso, disse ele, os dedos traçando um caminho reconfortante pelo braço dela, subindo até o ombro em um toque que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. O calor da pele dele contra a dela enviou um arrepio familiar, misturando medo e desejo em um turbilhão confuso. Ji-yeon sentiu o cheiro dele, sândalo agora misturado ao odor de chuva e tensão, e por um instante o mundo lá fora pareceu distante. Você sempre diz isso, Min-ho, mas e se não for o suficiente? Eu não quero que nosso filho cresça olhando por cima do ombro o tempo todo. Ele ergueu o olhar, os olhos semicerrados, revelando uma rachadura em sua fachada de ferro, uma vulnerabilidade que só ela via, como se as palavras dela o atingissem mais fundo que qualquer bala. Somin pigarreou da cozinha, quebrando o momento com um humor involuntário. Bem, se vocês vão discutir o futuro, pelo menos façam isso com chá quente. Esse homem parece que lutou com um tigre na reunião. Min-ho se endireitou, um sorriso mínimo curvando seus lábios, raro e genuíno, como um raio de sol em uma tempestade. Senhora Su-min, o tigre foi só o aquecimento, mas seu chá pode ser a arma secreta. Ji-yeon riu baixinho, o som aliviando a tensão no peito
e observou enquanto ele aceitava a xícara da mãe dela, bebendo com uma graça que contrastava com sua reputação de predador. Era engraçado, quase surreal. O chefe da máfia coreana, temido nas ruas de Seul, ali na cozinha apertada, conversando sobre o clima como um genro comum. Mais tarde, com Sumin descansando e o bebê alimentado, Min-ho levou Ji-eun para o quarto pequeno, fechando a porta com um clique suave. A luz fraca do abajur lançava sombras dançantes nas paredes, e ele a puxou para sentar na beira da cama, o corpo dele perto demais, o joelho roçando o dela. "Eu preciso te contar algo", murmurou ele, a voz baixa e rouca, como se as palavras fossem um segredo guardado por anos. Ji-eun virou-se para ele, o coração acelerando com a proximidade, o calor emanando do peito largo, o hálito morno contra sua bochecha. "O quê? Mais problemas?" Ele balançou a cabeça, os dedos entrelaçando-se aos dela, o polegar traçando círculos lentos na palma, um gesto que a fazia derreter por dentro. "Não sobre eles, sobre mim. Antes de tudo isso, eu era como você. Uma garota pobre de Incheon, limpando casas para sobreviver. Minha família foi destruída por rivais, meu pai morto em uma emboscada. Eu subi porque não tinha escolha. Mas você me faz querer descer de um ser humano de novo." As palavras a atingiram como um soco suave, revelando o homem por trás da máscara. Ela se inclinou, os lábios quase tocando os dele, o ar entre eles carregado de eletricidade. "Então por que não para, por nós?" Min-ho gemeu baixinho, uma mão subindo para a nuca dela, puxando-a mais perto, em um quase beijo que os deixou ofegantes. Seus lábios roçaram os dela, quentes e tentadores, o corpo dele pressionando o seu contra o colchão em uma onda de desejo contido. O toque desceu para a curva da cintura, as pontas dos dedos traçando a linha da blusa dela, enviando faíscas pela pele exposta. "Porque o mundo não deixa, mas por você eu tentaria." O beijo veio então, lento e profundo, uma confissão silenciosa de fraqueza e fome. Ji-eun se perdeu nele, as mãos enfiando-se nos cabelos pretos, o corpo arqueando contra o dele em uma dança de suspiros e toques hesitantes. O cheiro de sândalo a envolvia, o batimento dele ecoando no dela, como se fossem um só. Mas o momento foi interrompido por uma batida urgente na porta. Jae-sung entrou sem esperar, o rosto tenso como uma corda esticada. "Chefe, precisamos sair agora. O clã de Busan mandou um recado. Eles querem uma reunião no cassino de Yeouido esta noite. E trouxeram reforços. Se não formos, vão atrás da família dela diretamente." Min-ho se afastou de Ji-eun com relutância, os olhos flamejando de raiva, mas ele assentiu, ajudando-a a se levantar com uma mão firme na dela. "Eu vou, mas você fica aqui segura." Ji-eun apertou a mão dele, o medo voltando como uma onda gelada. "Não sem mim. Se sou o alvo, eu vou junto. Não vou me esconder para sempre." Ele hesitou, o conflito visível em seu rosto, o protetor lutando contra o amante. "Isso é loucura, Ji-eun." Mas ela ergueu o queixo, um brilho desafiador nos olhos. "Nossa vida é loucura. Vamos enfrentar juntos." Horas depois, no carro preto serpenteando pelas ruas neon de Yeouido, Ji-eun sentou ao lado de Min-ho, o braço dele protetoramente ao redor de seus ombros. O cassino pulsava à frente, um antro de luzes e segredos. Mas um pressentimento ruim a invadiu quando viram os carros inimigos parados na entrada. Tai-woo murmurou do banco da frente. "Eles armaram algo, chefe." Min-ho apertou a coxa dela de leve, um toque reconfortante em meio ao caos iminente. "Fique perto de mim." Mas ao descerem, uma figura sombria emergiu da multidão, um homem do clã de Busan, com um sorriso sádico e uma mensagem sussurrada que gelou o sangue de Ji-eun. "Seu marido pode ser rei, mas você é a rainha que cai primeiro." O confronto estava prestes a explodir, e ela soube que nada seria o mesmo. As luzes estroboscópicas do cassino de Yeouido piscavam como olhos malignos, refletindo nos rostos tensos dos jogadores ao redor. Ji-eun apertou o braço de Min-ho, o tecido da camisa dele úmido sob seus dedos, enquanto o homem do clã de Busan
se afastava com um riso gutural, desaparecendo na multidão de fumantes e apostadores. O ar cheirava a cigarro caro e perfume barato, misturado ao suor de corpos pressionados uns contra os outros. Minho, sussurrou ela, a voz quase engolida pelo tilintar das fichas e da música pulsando. Ele a puxou mais perto, o corpo largo servindo de escudo, mas seus olhos varriam o salão como um falcão, calculando cada sombra. Não olhe para trás, murmurou ele, a mão na base das costas dela, os dedos pressionando-o com uma urgência que enviava ondas de calor pela espinha de Jeon. O toque era familiar, possessivo, um lembrete da noite anterior, quando aqueles mesmos dedos haviam traçado caminhos lentos em sua pele, despertando um fogo que agora parecia sufocado pelo perigo. Ela sentiu o coração dele batendo forte contra o seu, sincronizado em um ritmo de medo e desejo. Eles nos encurralaram. O líder deles, Choi Hyun, está no andar de cima. Quer negociar. Ou pior. Tai-woo e Jae-sung se posicionaram à frente, abrindo caminho entre as mesas de blackjack, mas Jeon notou os olhares de clientes que sabiam demais, sussurrando para si mesmos sobre o rei das sombras e sua improvável rainha. Eles subiram as escadas acarpetadas, o som abafado dos saltos dela ecoando como um aviso. No salão VIP, o ar era mais espesso, carregado de fumaça de charutos e tensão elétrica. Choi Hyun esperava em uma mesa redonda, um homem de meia-idade com olhos estreitos e um terno cinza que gritava falsidade. Seus capangas, 4 deles, musculosos e tatuados, flanqueavam-no, mãos casualmente próximas aos cintos. Kang Min-ho, o grande chefe, zombou Choi, erguendo uma taça de conhaque sem se levantar. E trazendo a família para a festa? Que tocante, ou imprudente. Seu olhar deslizou para Jeon como uma lâmina, demorando-se em sua barriga ainda arredondada pelo pós-parto recente, e ela sentiu um frio na espinha, misturado a uma raiva fervente. Min-ho se sentou devagar, puxando Jeon para a cadeira ao lado, o braço ao redor dela como uma barreira viva. Diga o que quer, Choi, sem joguinhos. Meu tempo é precioso. A voz dele era gelo puro, mas Jeon sentiu a rigidez em seu corpo, o músculo da coxa dele tenso contra a dela sob a mesa. Choi riu girando a taça. Simples, ceda o território de Taiwan. Seus restaurantes, seus clubes, tudo. Ou sua faxineira vira viúva antes de o bebê aprender a andar. As palavras pairaram como veneno, e Jeon engoliu em seco, o estômago revirando. Ela era o peão, a fraqueza exposta, uma garota comum arrastada para um jogo de reis. Vocês não tocam nela, rosnou Min-ho inclinando-se para a frente, os nós dos dedos brancos na mesa. Mas Choi apenas sorriu, acenando para um capanga que jogou uma foto na mesa. Su-min, a mãe de Ji-eun, saindo de um mercado em Gangnam, alheia ao perigo. O pavor de Ji-eun explodiu. Deixem minha mãe fora disso, exclamou ela, a voz tremendo mas firme, erguendo-se parcialmente. Min-ho a segurou pelo pulso, um toque que queimava. Não de dor, mas de uma eletricidade crua. Os olhos dele encontrando os dela em um instante de conexão silenciosa. Sente-se, amor. Eu resolvo. Mas o apelido, sussurrado baixo, era uma âncora em meio ao caos, fazendo o peito dela apertar com uma mistura de amor e desespero. Choi ergueu uma sobrancelha, divertido. Amor, que fofo. O temido Kang, derretendo por uma empregada. Isso é fraqueza, Min-ho. E fraqueza se paga. A sala pareceu encolher, os capangas se mexendo sutilmente, e Jae-sung murmurou no ouvido de Min-ho. Eles têm homens na saída. Estamos encurralados. Jeon sentiu o dilema rasgando-a por dentro. Ficar em silêncio como a boa esposa, ou lutar como a mulher que sempre fora, limpando sujeira alheia para sobreviver. Não sou fraqueza, disse ela, surpreendendo a todos, a voz ganhando força. Sou o que te faz humano, Min-ho. Não ceda por mim. Lute. Os olhos dele se arregalaram por um segundo, uma faísca de orgulho misturada a algo mais profundo, mais quente. Ele apertou a mão dela sob a mesa.
os dedos entrelaçando-se com uma intimidade que contrastava com a ameaça ao redor. O polegar dele roçou a palma dela, um gesto lento e deliberado, evocando memórias de noites em que aqueles toques levavam a sussurros e suspiros, corpos entrelaçados em um refúgio de desejo. Agora era uma promessa. Eu te protejo, mas você me fortalece. Choi bufou, impaciente. Basta de romance. Escolha, território ou sangue. Min-ho se levantou devagar, a presença dele enchendo o espaço como uma sombra iminente. Nenhum dos dois. Vocês tocam na minha família e eu acabo com Busan. A tensão explodiu em movimentos rápidos. Tai-woo sacou uma arma, os capangas de Choi responderam, e o salão VIP virou um caos de gritos abafados e mesas viradas. Ji-eun foi empurrada para trás por Min-ho, o corpo dele cobrindo o dela enquanto tiros ecoavam, o cheiro de pólvora invadindo o ar. Um capanga a agarrou pelo braço, mas ela chutou com força, o salto acertando o joelho dele, um instinto de sobrevivência nascido de anos limpando ruas sujas. "Solte!" gritou, e Min-ho girou, derrubando o homem com um soco preciso, o sangue espirrando no carpete. Eles correram escada abaixo, o coração de Ji-eun martelando, o braço de Min-ho ao redor da cintura dela, puxando-a para o carro na rua lateral. No banco de trás, ofegantes, ele a beijou, não suave, mas desesperado, os lábios colidindo com os dela em uma fome que misturava alívio e urgência. "Você foi incrível lá", murmurou contra a boca dela, a mão subindo para o rosto, o polegar traçando o lábio inferior inchado. Ji-eun tremeu, o corpo respondendo ao toque, o calor dele se infiltrando como um bálsamo. "Eu não aguento te perder", confessou ela, as unhas cravando levemente nas costas dele através da camisa rasgada. O carro acelerou pelas ruas molhadas de Yeouido, luzes borradas pela chuva, mas o dilema pairava: lealdade ao império ou ao amor? Min-ho a olhou nos olhos, a respiração entrecortada. "Eu escolho você. Mas o preço vai ser alto." De volta ao esconderijo, com Su-min e o bebê a salvo, Jeon confrontou o conflito interno enquanto Min-ho limpava um corte no braço. "Se você largar tudo, quem garante que eles param?" Eu vi o ódio nos olhos de Choi. "Isso não acaba." Ele parou, a toalha pingando água, e se aproximou, o corpo dele perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando. "Então o quê? Eu fico e te coloco em risco eterno?" As mãos dele envolveram a cintura dela, puxando-a para si em um abraço que era ao mesmo tempo consolo e tentação, os quadris se tocando em uma proximidade que acelerava o pulso dela. Ji-eun enterrou o rosto no pescoço dele, inalando o sândalo misturado a suor e sangue, o desejo lutando contra o medo. "Nós encontramos um meio termo por nosso filho." O beijo que se seguiu foi lento, exploratório, as línguas dançando em uma promessa de paixão futura, mas interrompido por um toque no celular de Min-ho. Era uma mensagem de um traidor interno. "Choi sabe do esconderijo. Estão a caminho. Fuja ou lute." Min-ho amaldiçoou, os olhos endurecendo, e Ji-eun soube que a decisão fora tomada. Uma separação forçada para salvá-la, ou um sacrifício que mudaria tudo. "Vá com Tai-woo. Eu cuido deles", disse ele, a voz rouca de emoção. Mas ela balançou a cabeça, o coração se partindo. "Não sem você." O som de pneus na rua os congelou. O inimigo chegara, e o preço do amor estava prestes a ser cobrado em sangue. O som de pneus derrapando na rua úmida ecoou como um trovão. E Ji-eun sentiu o corpo de Min-ho enrijecer contra o dela, o abraço protetor virando uma prisão de urgência. A chuva batia contra as janelas do esconderijo, transformando o mundo lá fora em um borrão cinzento. Mas o perigo era cristalino. "Eles estão aqui", murmurou Min-ho, a voz baixa e afiada como uma lâmina, os olhos escuros fixos na porta. Ele se afastou relutantemente, pegando a arma do coldre escondido sob o casaco, o metal frio reluzindo à luz fraca do abajur. Ji-eun apertou o berço do bebê, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto Su-min surgia da cozinha, os olhos arregalados de pavor. "Tai-woo! Jae-sung!"
Chamou Min-ho em um sussurro urgente, e os guarda-costas irromperam pela porta dos fundos, armas em punho, os rostos estoicos rachados pela tensão. Leve-as para o porão, agora, ordenou ele, apontando para Ji-eun e So-min. Mas Ji-eun balançou a cabeça, o medo dando lugar a uma determinação feroz que a surpreendeu. Não, eu não fujo enquanto você fica aqui para morrer. Seus dedos se fecharam no braço dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa, o calor da pele dele como um farol em meio ao caos. Min-ho virou-se para ela, os olhos flamejando com uma mistura de raiva e algo mais profundo. Um amor cru, exposto como uma ferida aberta. Você é teimosa demais para o seu próprio bem, rosnou ele. Mas o canto da boca se curvou em um sorriso mínimo, quase humorístico, como se o perigo só destacasse o quanto ela o desarmava. Explosões de tiros romperam o ar noturno, vidros estilhaçando em algum lugar próximo, e o apartamento tremeu. Jae-sung arrastou Su-min para o porão, mas Ji-eun se recusou a se mover, colando-se a Min-ho enquanto ele se posicionava na janela, espiando pela cortina rasgada. Eu não posso perder você, sussurrou ela, a voz trêmula, o corpo pressionado contra as costas dele, sentindo-o subir e descer acelerado de sua respiração. O cheiro dele, sândalo agora impregnado de pólvora e suor, a envolveu como um manto, misturando desejo e terror em um nó apertado no estômago. Min-ho girou, uma mão subindo para o rosto dela, o polegar traçando a linha do queixo com uma gentileza que contrastava com o inferno lá fora. Você não vai. Eu jurei proteger você, Ji-eun, mesmo que isso signifique sujar as mãos de novo. Os tiros se aproximaram e Tai-woo gritou do corredor. Chefe, são 10 deles. Choi mandou o melhor, Min-ho praguejou, puxando Ji-eun para o chão atrás do sofá, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo vivo. No confinamento apertado, o calor entre eles era palpável, as coxas se tocando, o peito dele contra os seios dela, cada respiração entrecortada, enviando ondas de eletricidade pela pele exposta no pescoço dela. Lembra daquela noite no rio Han? Murmurou ele contra o ouvido dela, a voz rouca, como se as palavras fossem uma âncora contra o pânico. Quando eu te beijei pela primeira vez e o mundo parou, é isso que eu luto por agora. Ji-eun engoliu em seco, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, e ela ergueu a mão para tocar a cicatriz na mandíbula dele, traçando-a com os dedos trêmulos. Eu lembro, e eu te amo por isso, Min-ho. Mas seu passado, ele nos assombra. Por que não me contou antes sobre sua família? Sobre Incheon? Ele hesitou, os lábios roçando a têmpora dela em um beijo fugaz, quente e urgente, enquanto o outro tiro ecoava mais próximo. Porque eu tinha medo. Medo de que você visse o monstro que eu me tornei. Meu pai morreu por causa de homens como Choi, uma emboscada em um armazém por um acordo sujo que ele não queria fazer. Eu subi para vingar, para proteger o que sobrou. Mas você me faz querer quebrar o ciclo. As palavras saíram como uma confissão, revelando camadas que ele nunca mostrara, e Ji-eun sentiu o peito apertar com uma empatia dolorosa. Seus dedos se entrelaçaram aos dele, apertando com força, o toque uma ponte entre seus mundos colidindo. Então quebre. Por nós. Deixe a máfia. Nós podemos fugir. Começar de novo em algum lugar longe de Seul. Um estrondo na porta da frente os interrompeu, e Min-ho se moveu como um raio, atirando de volta enquanto arrastava Ji-eun para o quarto. Lá, no escuro, com o bebê choramingando no berço, ele barricou a porta com uma cômoda pesada. Não é tão simples, admitiu ele ofegante, encostando-a contra a parede, os corpos colados em uma proximidade que acelerava o pulso dela. O hálito dele era quente no pescoço dela, os lábios quase tocando a pele sensível, evocando memórias de noites em que aqueles toques levavam a sussurros de prazer e corpos entrelaçados. Eu tenho segredos. Um acordo com a polícia anos atrás para derrubar Choi de dentro. Se eu fugir agora, eles me caçam como traidor. Mas por você eu arrisco tudo. Ji-eun arqueou contra ele involuntariamente, o desejo lutando contra o medo, as mãos subindo para os ombros largos, sentindo a tensão nos músculos. Então faça.
Nós lutamos juntos. Eu não sou mais a faxineira frágil. Sou sua parceira. Do lado de fora, vozes gritavam ordens em coreano, passos pesados se aproximando, e Tai Wu berrou. Eles entraram pela cozinha. Min-ho a beijou então, rápido e feroz, os lábios reivindicando os dela, em uma explosão de fome e desespero, as mãos nas curvas da cintura dela, puxando-a mais perto, como se pudesse fundi-los. O gosto dele, salgado de suor, doce de promessa, a deixou tonta, o corpo respondendo com um tremor incontrolável. Eu te amo, sussurrou ele contra a boca dela, os olhos escuros brilhando com uma determinação renovada. Vou acabar com isso esta noite. Um plano arriscado. Eu distraiu eles no andar de cima. Você e o bebê saem pelo túnel dos fundos com Jae-sung. Encontro vocês no porto de Incheon ao amanhecer. Ji-eun assentiu, o coração se partindo com a ideia da separação, mas sabendo que era necessário. Não me deixe esperando, disse ela, a voz embargada, enquanto ele abria uma passagem secreta na parede, revelando um túnel escuro e úmido. Jae-sung apareceu, ajudando-a com o bebê, mas antes de descer, ela se virou para Min-ho uma última vez, os dedos roçando os dele em um toque final, carregado de saudade e desejo. Volte para mim. Ele sorriu, um brilho perigoso nos olhos. Sempre. O túnel os engoliu, o som de tiros ficando para trás, mas o pavor de Ji-eun crescia. E se o plano falhasse? Enquanto corriam pela escuridão, um telefonema de um número desconhecido vibrou no bolso de Jae-sung, uma voz sussurrando. O chefe está sozinho agora. O confronto final começa. A urgência os impulsionava, mas o destino de seu amor pendia por um fio. O túnel úmido engolia os passos apressados de Ji-eun, o ar frio e mofado colando-se à sua pele como uma segunda camada de medo. Jae-sung a guiava pela escuridão, uma lanterna fraca balançando em sua mão livre, enquanto o bebê choramingava baixinho contra o peito dela, embrulhado em um cobertor improvisado. Sumin seguia logo atrás, ofegante, os joelhos fracos pela idade e pelo pavor. Ele vai ficar bem? Perguntou Sumin, a voz ecoando como um sussurro quebrado. Ji-eun não respondeu, o coração apertado em um nó de agonia. O telefonema de Jae-sung ainda ressoava em sua mente. Min-ho sozinho contra o clã de Busan, um homem contra uma horda. Ele é forte, murmurou ela para si mesma, mas as palavras soavam vazias como promessas feitas ao vento de Seul. Eles emergiram em uma rua lateral de Gangnam, a chuva fina transformando o asfalto em um espelho quebrado de luzes neon. Jae-sung sinalizou para um carro discreto, esperando nas sombras, e eles entraram rapidamente, o motor ronronando baixo, enquanto aceleravam para longe do esconderijo. Ji-eun olhou para trás, o prédio se afastando como uma ferida aberta, e sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. O toque final de Min-ho, aqueles dedos quentes entrelaçando-se aos dela, ainda queimava na palma da mão, um fantasma de desejo e adeus. Dirija para Incheon, ordenou Jae-sung ao motorista, um aliado leal com cicatrizes que contavam histórias próprias. O chefe nos encontra lá ao amanhecer, se sobreviver. Enquanto o carro cortava as avenidas vazias, Ji-eun embalava o bebê, o calor minúsculo dele contra seu peito, um lembrete frágil do que estava em jogo. Memórias invadiam sua mente. O primeiro tropeço no restaurante, o soju derramado e o olhar penetrante de Min-ho, os beijos roubados no rio Han, os lábios dele quentes e urgentes contra os seus, as mãos explorando curvas com uma fome que a fazia se sentir viva pela primeira vez. Ele era perigo e desejo em carne e osso, um homem que construíra um império de sangue, mas que derretia por ela como cera ao fogo. Por que eu o amo tanto? Pensou ela, o peito doendo, porque ele a via, não como a faxineira pobre, mas como a mulher que merecia o mundo. Horas se arrastaram em um limbo de ansiedade. No porto de Incheon, o ar salgado do mar misturava-se ao cheiro de óleo e peixe, as ondas batendo contra os cais como um coração inquieto. Eles se esconderam em um armazém abandonado, Jae-sung montando vigília com um rifle improvisado. Sumin
adormeceu exausta em um colchão velho. Mas Ji-eun não conseguia fechar os olhos. O bebê mamava em seu colo, e ela traçava círculos suaves em suas costas, imaginando o rosto de Min-ho no dele, aqueles olhos escuros, a cicatriz sutil que ela beijava nas noites de paixão. O desejo por ele era uma dor física agora, um vazio que ansiava pelo calor do corpo dele, pressionado ao seu, pelos sussurros roucos em seu ouvido, prometendo eternidade. O amanhecer raiou cinzento e incerto, o sol lutando contra nuvens pesadas. Um ronco distante de motor cortou o silêncio, e Jae-sung se endireitou, arma em riste. É ele. Jian correu para a porta enferrujada, o coração na garganta. Um carro preto surgiu na névoa, faróis cortando a penumbra como lâminas. Parou com um guincho e Min-ho saiu, o casaco rasgado e manchado de sangue. Não o dele, graças aos céus. Seu rosto estava pálido, uma ferida fresca na testa, mas os olhos brilhavam com uma vitória selvagem. Ji-eun! Chamou ele, a voz rouca de exaustão, e ela correu para ele, jogando-se em seus braços sem hesitar. O impacto foi como voltar à vida. Os braços dele a envolveram com força, o corpo largo e quente contra o dela, ignorando a dor que devia sentir. Ela inalou o cheiro dele, sândalo misturado a sal e pólvora, um perfume de sobrevivência e amor. Você veio, soluçou ela contra o pescoço dele, as mãos subindo para os cabelos pretos desgrenhados, puxando-o para mais perto. Min-ho gemeu baixinho, uma mão na nuca dela, a outra na curva da cintura, os dedos cravando-se na carne com uma possessividade que reacendia o fogo entre eles. Eu disse que sempre volto, murmurou ele, os lábios roçando a orelha dela, quentes e trêmulos. O beijo veio urgente, faminto, as bocas se fundindo em uma dança de alívio e desejo contido, línguas se entrelaçando, respirações ofegantes misturando-se ao som das ondas. Ji-eun sentiu o corpo dele responder, o calor endurecendo-o contra o dela, um lembrete de noites em que o mundo desaparecia em toques e sussurros. Eles se separaram ofegantes, encostados na lateral do carro, e Min-ho a olhou nos olhos, a vulnerabilidade nua em seu rosto. Acabou. Choi está morto. Atirei nele eu mesmo no esconderijo. O clã de Busan se desfez sem ele. Mas há uma reviravolta. Ji-eun franziu a testa, o coração acelerando de novo. O quê? Ele tirou um envelope amassado do bolso interno, entregando-o a ela com mãos trêmulas. Dentro documentos, papéis de delação, assinados anos atrás, provando que Min-ho havia traído o submundo para a polícia, trocando segredos por imunidade. Eu planejava isso desde o começo. Quando você entrou na minha vida, acelerei tudo. O império cai hoje. Eu entrego os chefes restantes e nós ganhamos uma nova vida, limpa, sem mais sombras. As palavras a atingiram como uma onda, revelando o homem por trás do mito, não só o chefe implacável, mas o sobrevivente que escolhera o amor sobre o poder. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, e ela o beijou de novo, mais suave agora, as mãos traçando a cicatriz na mandíbula dele em um gesto de aceitação. Você fez isso por nós? Pelo bebê? Min-ho assentiu, puxando-a para um abraço apertado, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Por você, Ji-eun. Você me salvou da prisão que era minha vida. Agora somos livres. Jae-sung se aproximou, um sorriso raro no rosto estoico. O barco está pronto, chefe. Para as Filipinas, como planejado. A polícia cuida do resto. Su-min acordou com o barulho, aproximando-se com o bebê nos braços, e riu baixinho ao vê-los. Vocês dois parecem adolescentes apaixonados em meio ao caos, mas graças aos céus acabou. Min-ho pegou o filho, segurando-o com uma gentileza que derretia o coração de Ji-eun, os dedinhos do bebê se fechando no dedo dele. Ele tem seus olhos, disse Min-ho, a voz embargada de emoção. Ji-eun se aninhou ao lado dele, o sol nascendo finalmente, tingindo o porto de ouro. O vento salgado bagunçava seus cabelos, e ela sentiu uma paz profunda se instalando. O perigo dissipado, o desejo transformado em algo eterno.
Enquanto embarcaram no barco simples, Min-ho parou na proa, virando-se para ela com um sorriso genuíno, livre das máscaras. Pronto para recomeçar? Sem máfia, sem zombarias. Só nós. Ji-eun entrelaçou os dedos nos dele, o toque quente e promissor, e inclinou-se para um beijo lento sob o sol nascente. Sempre pronto. Eu te amo, Min-ho. O motor ronronou, levando-os para o horizonte, onde o passado se dissolvia nas ondas, e o futuro brilhava como uma promessa selada em amor e liberdade.